Aqui conosco aquele nosso querido amigo João Cláudio Rufino, que está nos ajudando ao longo deste ano na jornada bíblica, um caminho de fé e vida. João Cláudio Rufino, Olá, bom dia, meu querido. Bom Você dia. está bem, meu irmão? Tô ótimo, muito bom estar Bem-vindo aqui. mais uma vez, que alegria. Com a graça de Deus. E a nossa conversa continua, né, João? Nós estamos então já... Quanta coisa boa ao longo desse ano, não, João? Passou João, tão rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Ô, João, se a gente fosse falar assim, ó, de um jeito bem prático pro devoto lá em casa, que está ligadinho, que está nos acompanhando, que está com a revista de Aparecida em mãos, está com a Bíblia na mão, está com o calendário, e estamos reunidos com a Mãe Aparecida. Que palavras centrais de tudo o que a gente já viu a gente poderia recapitular até aqui? Vamos lá. A primeira palavra central, que é fundamental, é justamente o seguinte: Deus liberta o seu povo das opressões. E para isso, ele conta com pessoas que estão inseridas na história, e nesse caso, Moisés, Arão, Miriam e alguns outros. E a última palavra é: assim como Deus libertou, acompanhou e passou a morar no meio do seu povo, porque assim que termina o texto do livro do Êxodo, Deus faz conosco a mesma coisa. Ele nos liberta, ele nos acompanha e ele mora no meio de nós com o Verbo encarnado, Jesus, na plenitude dos tempos. Então isso revela um Deus que é misericórdia, um Deus que é amor, um Deus atuante na história, um Deus que realiza processos de salvação para toda a humanidade. Que legal, né, João? Eu acho que é tão bom, acho que é a grande mensagem, né? Não, tenho certeza, a grande mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus. Claro, nós estamos aí no contexto do Antigo Testamento, né? Contemplando toda essa história de salvação, mas é dizer isso: Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te quer feliz e Deus tem um projeto de felicidade para você. Exato. E aí muito vai nos inspirar Nossa Senhora. Com certeza. Que disse o seu fiat lux, ou faça-se em mim, né? A tua palavra, faça-se, aconteça, né? A tua vontade. Então, estar atento a isso foi a história desse povo também, que teve desvios, nós já conversamos sobre isso, mas o Deus sempre renova a aliança. O Deus que acredita. Não é um Deus que vinga, não é um Deus que culpa, não é um Deus que tem uma lista para dizer isso para você, né, João? Acho que isso é a mensagem da Bíblia, né? O coração da palavra de Deus. Anteriormente na narrativa, nós podemos dizer que Deus estava decepcionado com o povo, né? É o que nós estamos comentando, né, João? Isso. E que nessa ausência de Moisés, porque ele tinha construído ali todo aquele lance do bezerro de ouro, que nós conversávamos aqui no encontro de 11 de novembro. Porém, agora Deus concretiza o perdão. Ele renova, reestabelece uma aliança com o seu povo. Do que se trata, João, mais especificamente, essa renovação da aliança e que desdobramentos, a partir desse momento que Deus fala: não, eu reestabeleço com vocês os laços de amor, de fidelidade, de união, né? Que desdobramentos acontecem dentro da narrativa bíblica? Bom, o desdobramento importantíssimo é justamente mostrar que Deus não abandona o seu povo, que Deus não abre mão de cumprir a sua parte na aliança, ou seja, de realizar as suas promessas. E um dado muito bonito que vai justamente coroar isso como um desdobramento é o fato de que Deus pede ao povo que construa uma tenda. E tenda, neste sentido, era a forma que o povo de Israel vivia no deserto. Percebe? Deus vem para comungar da mesma forma de vida que o seu povo, habitando no meio dele, é um Deus próximo. E ao longo de toda a narrativa, até a entrada na Terra Prometida, lá no livro de Josué, é isso que a Bíblia vai mostrar. Esse Deus que constantemente, no meio do seu povo, faz com que ele avance e alcance o seu objetivo de estabelecer uma sociedade nova, diferente, livre das opressões. Agora, João, é tão bonito isso que você está falando, porque dentro desse contexto do tempo do Advento, né, preparando-nos para o Natal de Jesus, lá depois no Antigo Testamento nós vamos perceber essa realização quando Deus arma a sua tenda e vem fazer morada entre nós, né? De novo, Nossa Senhora, aquela que primeiro acolheu Jesus, gerou,
que vive esse tempo para nos trazer, ela que sempre foi muito fiel à aliança com Deus. Exatamente. E agora, dentro dessa renovação dessa aliança, João, nós temos algumas ordens, umas regras, podemos assim dizer, né? Quais são, quantas são e para que elas servem? Bom, vamos lá. São 12 novas ordens que Deus dá. Algumas não são até novas, são repetições que já estão colocadas no texto anterior. O básico para a gente poder entender dessas 12 ordens, algumas falam de festas, outras de prescrições alimentares, outras de práticas que eles deviam ter entre eles, é justamente o seguinte: Deus quer que Israel seja um povo separado, no sentido não de isolado, não alienado, mas separado no sentido de que este povo tem uma aliança diferenciada com o seu Deus, tá? Então, essas leis vão servir para garantir essa identidade de um povo da aliança com o Deus Pai. Esse ponto é muito importante, tá? E aqui eu destacaria algumas dessas ordens, por exemplo, a ordem do resgate do primogênito. O que é isso? Todo primogênito que nascesse do rebanho deveria ser sacrificado. Para quê? Para que o povo constantemente se lembrasse do Deus que dá para o seu povo a vida. E aí, essa lei, lá no Novo Testamento, ela vai ecoar. Jesus vai ser aquele dado em sacrifício por todos nós. Que bonito. Você veja como é que a palavra é sempre atual na nossa vida, a sua reflexão. E claro que Deus restabelece essa aliança, coloca estas regras como formas da gente bem viver, e isso vai dando força, vai dando um novo sentido para a nossa vida, vai nos reerguendo naqueles momentos também que a gente tem aquelas quedas, tem aquela fraqueza, tem aquelas dificuldades, como outrora o povo na Bíblia, lá no Antigo Testamento também, né, João? Agora é aquele momento assim, João Cláudio Rufino, diz o Dom Orlando Brandes, nosso querido arcebispo, Bíblia na mão, no coração, pé na missão. É aquela coisa prática. Então, como é que nós podemos aplicar este episódio, essa renovação da aliança? A gente já está dando até algumas dicas aqui, né? Para os nossos dias e para a nossa vida. A aplicação prática desta palavra. Uma aplicação prática dessa palavra é compreender o seguinte: quando nós erramos, quando nós caímos, irmão, Deus está sempre aberto a nos perdoar e nos dar direcionamentos novos, que a gente consegue, a partir deles, renovar nossa forma de vida, melhorar os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com a sociedade, conosco mesmo, com a natureza. Esse dado é muito importante. Então, na prática, eu queria até já te convidar a buscar, por exemplo, um sacramento da confissão, né, que a gente chama teologicamente de reconciliação. Seria um caminho você buscar essa reconciliação, recomeçar neste processo sabendo Deus é sempre aquele que permanece fiel. É o dom do perdão divino que restaura, que renova. Exatamente. E, de novo, né, João? Tempo propício para isso é o tempo do Advento. É hora de perdoar, é hora de receber esse amor imenso de Deus que nós vamos celebrar no mistério da encarnação. É hora de ser mais gente, tanto mais humanos formos, a semelhança de um Deus que quis se fazer um de nós e vem nos visitar, tantos mais sinais divinos as pessoas perceberão em nós. Nós temos um Deus humano, mas um Deus muito divino, porque amou, porque perdoou, porque faz a sua morada entre nós. Vamos viver assim? Fazer aquela faxina, dar aquela arrumada no coração? Olha aí a palavra de Deus nos inspirando neste finalzinho de ano também, para nos preparar a palavra que se faz carne e habita sempre de novo entre nós, de um modo novo, assim como nós acolhemos, vivemos, rezamos, queremos praticar a palavra de Deus. Então, olha lá, meu querido, páginas 22 e 23 da sua revista de Aparecida desse mês de dezembro, né? 0300 210 1210. Você faz parte da nossa família Campanha dos Devotos. Você receberá todo mês a revista de Aparecida na sua casa e ao longo desse ano, essa jornada bíblica, um caminho de fé e vida que foi nos acompanhando. Que coisa boa e abençoada e a sua companhia.
é a sua participação e é você que continua aí também na sua casa, conversando, falando, refletindo nos círculos bíblicos, reunindo o grupo missionário, o setor, a reflexão da palavra vai acontecendo. Isso tudo, claro, vai enriquecer sempre mais a nossa fé. Ô, João, há um detalhe muito interessante, pessoal, que aparece no Antigo Oriente Próximo. O brilho geralmente era ligado às divindades. Exatamente. E aí o que acontece? Quando o texto é escrito, ele se baseia nesse aspecto cultural. Quando Moisés, portanto, desce do monte com seu rosto resplandecente, isso significa que Deus transmitiu a ele a sua presença e transmitiu a ele a autoridade. E esse é o simbolismo, então, que está presente no rosto de Moisés, que brilha. Ele passa a ser uma presença desta autoridade divina no meio do povo de Israel. Agora a gente poderia dizer assim também, né, João? Olha, você já reparou, às vezes, alguma pessoa, tem gente que fala, nossa, aquela pessoa tem um jeito diferente, nossa, aquela pessoa tem algum brilho, alguma iluminação, porque são pessoas de oração, são pessoas que sempre estão em contato com a palavra de Deus, né? A intimidade com Deus, que se dá na palavra, no irmão, na oração, exato, na fraternidade, também traz esse brilho diferente. Vamos deixar-nos guiar pelo brilho da luz de Jesus que vem nos visitar? Percorreremos novos caminhos, sairemos mais encantados, porque entusiasmados, cheios de Deus e da sua graça, nós então brilharemos ao mundo a boa notícia, a palavra de Deus, que é palavra de salvação. Nós temos mais uma pergunta para você, João Cláudio Rufino. Vamos lá, acompanhando. O povo fala aqui com a Mãe Aparecida na Jornada Bíblica. Olá. A Arca da Aliança, ela foi construída justamente depois que todo o processo da tenda do Senhor estava construído. E um dado aqui interessante é justamente perceber que de todos os móveis, mobílias, a arca vai ser a primeira a ser construída. E ela vai representar justamente, pessoal, aquilo que é a presença de Deus no meio do seu povo. Em cima da arca nós teremos 2 querubins, guardiões, que vão justamente guardar aquilo que está dentro da arca, que são as tábuas da lei. E essa arca se tornará, em todo o processo narrativo posterior, justamente aquela que é representação da presença de Deus que vai à frente do seu povo. E aqui a gente pode extrair uma lição muito bonita. Aquilo que Deus muitas vezes nos dá a graça de construirmos como sinais da sua presença, serve para nos lembrar que Ele está conosco. Então, as imagens que nós temos dentro, por exemplo, da nossa tradição católica, os quadros, né, os ícones que nós temos, servem para isso, como se fossem as arcas da aliança, que vão representar, de algum modo, que Deus está no nosso meio. Pois é, meu amigo, minha amiga, guarde bem isso para você. Deus está sempre conosco, nos abençoando, caminhando ao nosso lado. Por isso, nós temos que ter um compromisso. Temos que renovar esta nossa aliança e você pode fazer muito bem isso também pela sua fidelidade, pela sua generosidade, pela sua caridade. É hora desse coração mais sensível no final do ano, a gente diz assim, né? Mas é bom que isso se estenda ao longo de todos os dias do novo ano também. Então, fica o convite, se você ainda não faz parte, embarque nesta experiência linda da Jornada Bíblica. Ligue para nós, 0300 210 1210. Fale conosco, envie a sua pergunta, envie uma foto de como foi ao longo desse ano o seu círculo bíblico, a sua experiência de Jornada Bíblica também. E agora eu queria convidar você já está aí certamente pertinho de você com a revista de Aparecida, com a Bíblia na mão. Quero convidar você agora que está na sua casa a pegar o seu calendário da Jornada Bíblica. Nós vamos rezar a oração desse último mês do ano, dezembro, neste dia 11, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que ela nos ajude a ficarmos ainda mais próximos de Deus. Por isso, pega o seu calendário, João, aqui está para você também, meu querido. Pegue o seu também aí na sua casa. Mês de dezembro, está aí, né?
completinho já, nesses lindos mosaicos aqui, como ficará também a casa da mãe, numa grande Bíblia a céu aberto. Que a Mãe Aparecida, a perfeita discípula da palavra, nos ajude a viver a palavra do seu Filho. Façam tudo o que ele vos disser. Que Nossa Senhora Aparecida, que escutou, acolheu, viveu, praticou a palavra, assim nos ajude também. É um caminho de fé e vida para estarmos mais perto de Deus. No santuário da graça, que a gente, olhando Maria, possamos viver a palavra do jeito que ela viveu. Então aí com o seu calendário, vamos rezar. Senhora Aparecida, nossos pecados e nosso orgulho muitas vezes têm nos afastado dos cuidados de Deus. Por isso, em dezembro, último mês do ano, desejamos retomar nossa aliança com Ele, estando ainda mais próximos do seu amor e cuidado. Por isso pedimos e queremos rezar com a fé que Nossa Senhora sempre teve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. João, em nome de todo o Santuário Nacional de Aparecida, em nome da Rede Aparecida de Comunicação, da TV de Nossa Senhora, em nome de toda a equipe maravilhosa que cuida, que prepara, que planeja, que produz esse programa. É muita gente envolvida, viu? Tudo com muito carinho para você e que nos acompanhou, nos assessorou ao longo deste ano de 2019, nesta jornada bíblica. Nós queremos agradecer a alguém muito especial, que é você, viu, João Cláudio Rufino. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Somos imensamente agradecidos porque você dividiu conosco ao longo deste ano o seu conhecimento, a sua sabedoria, esse jeito simpático, jovial, missionário, com qualidade, orante, de nos ajudar a viver, compreender e aprender muito sobre a palavra de Deus. Foi uma jornada intensa e maravilhosa. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, Nossa irmão. Senhora Aparecida continue fazendo você um missionário da palavra de Deus. Amém.